A história começa com a introdução de Yui enquanto ele se coloca na frente de um grupo de homens assustadores vestindo ternos pretos e óculos de sol na sala de estar da sua casa, enquanto os homens começam a perguntar sobre o paradeiro de seu pai. Parece que ele não tem nenhum tipo de conhecimento sobre ele, e eles entregam a ele uma carta escrita por seu pai. Parece que seu pai havia fugido, deixando seu filho completamente sozinho, o que faz Yui lembrar o lema de seu pai. Apesar do fato de que seu pai deixou uma dívida enorme em seus ombros, ele é lembrado do fato de que sua mãe ainda o ama incondicionalmente, já que ela manteve sua beleza jovial por ele. Toda a situação faz com que ele sinta que sua mãe foi cegada pelo amor e considere seu pai a posição mais baixa que um homem poderia ter. Então, quando se trata da dívida que seu pai deixou em seus ombros, de acordo com os homens, ela chega a cerca de 30 milhões. Já que ele continuava pegando dinheiro emprestado repetidamente para pagar o dinheiro que ele havia pegado emprestado, apesar das expressões assustadoras dos homens, Yuya não parece ter medo do homem que está conversando com ele, pois ele conhece Takashi desde a escola primária. Takashi continua insultando o pai de Yuya por deixá-lo em uma posição tão humilhante, sentindo que ele abandonou seu filho e fugiu para o exterior no final, o que faz Yuya lidar com todos os advogados até o final de sua vida. Além disso, ele afirmou que ele e sua Mei foram para os cassinos em Las Vegas, o que praticamente parece um milagre para Takashi, pois apesar de ter pais tão ruins, ele cresceu bem como uma boa pessoa. Então, quando Takashi pensa na situação toda, sabendo que seu chefe não estaria mentindo desta vez, ele acabaria tendo que levá-lo consigo. No momento em que Yuya pensa que terá que terminar sua vida trabalhando como escravo em algum lugar, Takashi afirma que persuadirá o chefe a tê-lo trabalhando sob sua proteção. Ele e seu colega de trabalho prometem que farão o seu melhor para cuidar dele para que ele não acabe se tornando como eles, vivendo sua vida como um estudante do ensino médio normal. De repente, a campainha toca e uma garota começa o dia cumprimentando Yuya. Yuya sente que está atualmente em pé na frente de uma deusa que saiu de uma famosa pintura para aparecer na sua frente. Parece que ele conhece a garota e seu nome é Itotsuba Kaede, pois ela é bastante popular em sua escola por ter sido nomeada como a garota mais bonita do ensino médio no Japão. Mas a única coisa que o surpreende é que ela não deveria conhecê-lo em primeiro lugar, já que eles nunca se comunicaram um com o outro, muito menos ela saber o endereço da casa dele. Quando Yuya começa a corar olhando para ela, ela começa a verificar sua temperatura, agindo como se estivesse muito preocupada com seu bem-estar. No momento em que ela começa a pedir para entrar em sua casa, ele começa a acreditar que isso é impossível, já que Takashi está na outra sala. No momento em que aqueles caras veem a garota, eles começam a pedir para ela sair, já que pode ser um momento ruim para ela e, por algum motivo, Takashi parece saber sobre ela. No momento em que Takashi afirma que quer conversar com ela, Itotsuba afirma que ela sabe sobre sua identidade como tenente do sindicato Aratsu, o que choca todos, incluindo Yuya. Yuya assume que isso deve ser a coisa mais estranha, já que ela não deveria saber sobre essa parte do mundo, e em vez de se preocupar com a atenção de Yuya, Takashi começa a perguntar a ela sobre o conhecimento que ela tem sobre eles. Quando Takashi continua pressionando mais a situação, sendo zombado por Itotsuba ao mesmo tempo, ela revela que seu nome é de fato Itotsuba Kaede, e ela está relacionada com o chefe do Bureau de Investigação da Agência Nacional de Polícia, pois ele é seu tio. Quando Takashi continua a perguntar sobre suas intenções, ela responde dizendo que a quantia que o pai de Yuya devia a eles está prestes a ser transferida para o sindicato em uma data posterior, incluindo juros, para que eles possam perder o controle sobre Yuya. Quando Yuya já está imerso em seus pensamentos, a mãe de Totsuba entra na cena se apresentando como advogada, o que coloca Takashi em uma situação complicada. Takashi começa a se encontrar em uma posição complicada e exige saber o que ela está prestes a fazer nessa situação, o que cria uma situação ainda mais difícil para o duo mãe e filha. De acordo com a mãe dela, a dívida do pai de Yuya não será um fardo para ele, deixando claro que ele nunca colocará a mão em Yuya, o que é sua primeira promessa a eles. Ele começa a refletir profundamente, já que Yuya nunca poderia acreditar no que o conteúdo do envelope conteria, o que acabou limpando sua enorme dívida de repente. Quando Takashi confirma que toda a situação está encerrada, Itotsuba o abraça e insiste que ele deve relaxar, já que tudo ficará bem em breve. Quando Takashi sai da casa, a mãe de Totsuba insiste para ele tomar um pouco de chá, mas ele acaba saindo com seus companheiros, afirmando que ele e Yuya nunca mais se encontrarão na vida, à medida que todos saem. Yuya finalmente percebe que Totsuba estava bastante assustada com Takashi em primeiro lugar, já que ela continua tremendo sozinha, e ele segura a mão dela para acalmá-la.
Quando Itotsuba se prepara para explicar toda a situação a ele, de acordo com ela, a condição que cumpriu a dívida para ele foi que ele teria que viver com ela a partir de então, o que parece uma piada estranha para ele. Enquanto eles se sentam na sala de estar, Itotsuba afirma calmamente que a partir de agora Yuya não é nada além de sua propriedade, sorrindo na frente dele e revelando a condição para ele. Quando Yuya não parece entender a situação, ele exige perguntar o que ela realmente quis dizer com ele se tornando sua propriedade em primeiro lugar. Toda a situação então faz com que Itotsuba comente que ele agirá como seu animal de estimação a partir de agora, o que acaba fazendo com que ele torça por si mesmo em vez de ficar com raiva dela, já que ele acredita que ela deve estar em seus pensamentos e fantasia final. À medida que a situação se acalma, ela revela que o pai de Yuya foi até sua mãe implorando em lágrimas e até um mês atrás, quando seu pai de repente a contatou, tudo o que ele pôde dizer foi "me ajude" no telefone. Parece que a mãe de Totsuba responsabilizou a mãe de Yuya, já que ela continuou a incentivá-lo de todas as formas possíveis. Toda a situação faz Yuya sentir que seu pai deve ter ficado louco, sentindo que ele acabaria batendo nele até ficar satisfeito. Enquanto Yuya está envolvido em raiva e agonia, Itotsuba afirma que tudo o que seu pai pôde dizer no final foi pedir para eles tirarem seu filho da situação, já que ele certamente não quer arruinar o futuro de seu filho, em lágrimas. Mas a situação ainda pode ser confusa para a mãe dela, já que ela certamente não conhece Yuya. E então Itotsuba acrescenta que a razão principal pela qual ela teve que aceitar tudo isso é porque Itotsuba simplesmente pediu egoisticamente para que isso acontecesse. De acordo com Itotsuba, ela havia sido obediente a vida toda e nunca pediu nada egoisticamente para si mesma, e quando sua família soube que ela queria algo para si mesma, eles concordaram instantaneamente. Parece que Yuya certamente não precisaria fazer nada nesse assunto. E outra razão é que ela certamente quer começar a viver com ele, o que torna a situação ainda mais complicada para ele, já que ele não entende a profundidade disso. Itotsuba acaba afirmando que ela quer ficar com ele por motivos injustos, e ela entrega a Yuya um compromisso escrito para ela, que ele teria que assinar para ela para garantir que o contrato seja válido. Isso não diz respeito apenas a eles viverem juntos, já que a história de Totsuba está prestes a terminar com os dois se formando e se casando juntos, para que ele possa ser adotado para a família dela. Ele nem mesmo poderia imaginar como seus pais aprovaram isso, já que tudo parece mais um sonho febril para ele. Quando ele está atônito da pior maneira possível, ela sugere que ele não deveria se preocupar muito, pois pretende cuidar dele, e como ela tem um bom coração, ele continuará se sentindo mal por ela estar cuidando dele. Se isso acontecer, parece que Yuya começará a trabalhar ao lado do pai dela para que eventualmente ele possa se tornar o presidente da empresa do grupo Itotsuba, que é a principal coisa em que concordaram desde o início. Como Yuya não consegue deixar de se perguntar o que está acontecendo com os pais dela e com ela mesma, ele pensa que sua cabeça está prestes a explodir segurando todas essas informações para si mesmo. No final, Itotsuba elabora que ele não tem nenhuma maneira de rejeitar a ideia, já que ambos os pais deram sua aprovação. Como ele pode começar a esperar o pior? Yuya pensa que pode ter uma ideia geral do que acontecerá, já que ele estará trabalhando como um escravo, como um funcionário da empresa Itotsuba, mas para contradizer todos os seus pensamentos, ela afirma que se ele recusar a oferta, ele continuará sendo mordomo dela pelo resto da vida, e acrescenta que se ele continuar sendo seu mordomo, ele nunca terá a chance de fazer nada de travesso com ela, enquanto ela empina o peito na frente dele. As palavras saindo da boca dela começam a fazê-lo sentir que está vivendo em um tipo diferente de inferno agora, já que ele pode perceber que ela está se forçando a dizer essas coisas a ela mesma. Além disso, ter esse tipo de relacionamento com ela, agindo como seu mordomo pessoal, não parece tão ruim para ele, mas ela nunca aceitaria a ideia de qualquer maneira, já que ela acaba afirmando que o amor puro seria muito melhor para eles, pois ela gostaria de que ele confessasse seu amor com orgulho a ela, agindo de maneira fofa na frente dela. Quando ele compara a face que ela mostra ao mundo com seu estado atual, ele pensa que será um dos poucos garotos que conhecem o verdadeiro rosto de Totsuba e acaba afirmando que aceitará a negociação em seu nome. Ele acrescenta que, como não era seu lugar recusá-la em primeiro lugar, ele evitará isso e esclarece o fato ao dizer que viverá com ela e se casará com ela de verdade. Quando Yui afirma que tudo isso deve ser incrível para ele, no final, Itotsuba começa quase instantaneamente a perguntar o que há de errado com ele. E ele não entende o motivo dela perguntar algo assim de repente. Quando ele pergunta de maneira estranha o que há de errado com ele, ela pergunta de volta por que ele estaria chorando sozinho. E Yui parece não entender que, embora possa estar livre de seus pais,
Suas lágrimas não param de forma alguma, já que ele sente que seu peito está prestes a explodir de verdade. Nesse momento, Hitotsuba acaba abraçando-o e afirmando que ficará tudo bem, pois ela estará com ele a partir de agora até o final. No momento em que ele sente o abraço dela, Yuya começa a abraçá-la por conta própria, o que faz Hitotsuba afirmar que, mesmo que ele esteja de repente sozinho, é óbvio que ele se sentirá solitário, mas a partir de agora ele pode continuar a ser feliz. Em seguida, Hitotsuba sugere que ele comece a arrumar as coisas quando conseguir se decidir, pois eles começarão a demolir sua casa quase imediatamente. A ideia de demolir a casa parece insana para ele, já que ele nunca pensou que sua casa inteira desapareceria de repente. Para adicionar mais informações ao assunto, Hitotsuba afirma que toda a trama será limpa para ter uma casa reconstruída e alugada, para que toda a coisa atue como algum tipo de renda a partir do aluguel que eles receberão. À medida que Yuya começa a chorar por conta própria, ela sugere que o ninho de amor deles já foi preparado e é melhor para eles terem o dia de folga no dia seguinte para que possam fazer algumas compras para eles. Toda a situação não faz sentido algum para Yuya, já que ele sente que sua cabeça está prestes a ficar em branco, e acaba aceitando o fato no final, já que pensa que o sangue desesperançado de seu pai está fluindo dentro dele também, já que ele pode ter tomado uma decisão que mudaria a vida no calor do momento, em vez de julgá-la com uma mente clara e calma, o que acabaria fazendo com que ele se arrependesse no final. A cena muda para a torre principal dos aparelhos elétricos de Totsuba, já que este ano está previsto ser o 100º aniversário da fabricação elétrica que o Japão ostenta para o mundo. Parece que o pai de Totsuba é a quarta geração a liderar a empresa, e embora seja um sistema hereditário antiquado, ele acha que eles deveriam estar rompendo o estereótipo com esforço. Por essa razão, Hitotsuba pensa que Yuya deveria seguir seus passos e estar preparado para lidar com isso. E isso parece ser como uma sentença de morte para Yuya por algum motivo. Ele sabe que precisará ser a ferramenta mais afiada no galpão para fazer isso, já que será necessário lidar com dezenas de milhares de trabalhadores todos os dias para estar à altura das expectativas deles. Quando se trata da seleção de universidades, Hitotsuba prefere que ele frequente uma das universidades particulares, já que ele não será capaz de perder tempo trabalhando meio período ou em algum outro círculo, enquanto poderia estar aprendendo coisas com seu pai naquele momento. Além disso, ela insiste que ele precisa perder tempo com ela em vez de seguir os outros, e afirma que não importa o quão estranhas possam ser suas preferências, ela atenderá às expectativas dele de qualquer maneira possível para que ele entenda o valor dela. Yui afirma que entende completamente as alegações dela e começa a perguntar por que ela o ajudaria, já que eles nem realmente se conheciam em primeiro lugar, apesar de estudarem na mesma escola. Ela afirma que, mesmo que não tenham realmente conversado antes, ela o observou praticando no clube de futebol após a escola o tempo todo. O futebol é a única coisa que Yuya continuou a seguir desde a infância até agora, e parece que em um certo dia no verão, todos podem ter voltado para casa naquele momento por causa do calor escaldante. Mas Yuya continuou a treinar naquele momento, apesar de pensar em seu bem-estar. O olhar que ele tinha no rosto naquele dia, chutando persistentemente a bola enquanto tinha expressão mais áspera no rosto, o que não costumava mostrar com frequência, aquela de desespero. A partir desse momento Hitotsuba pensou que Yuya fosse uma pessoa completamente diferente dela, pois ele era alguém que colocaria seu coração em algo e se dedicaria completamente a isso para fazer o melhor antes mesmo dela saber de alguma coisa. Ele acabou conquistando o coração dela naquele momento, sem nem mesmo pretender fazê-lo. Ela continuou torcendo por ele enquanto rezava para que seu trabalho árduo fosse recompensado, mas isso não acabou atendendo ao seu pedido, já que o trabalho árduo dele não foi recompensado no final. Apesar de desejar que o time de Yuya fosse para as finais, todos eles foram eliminados na terceira rodada do torneio distrital, mas isso sozinho não fez com que ele perdesse a esperança. Yuya continua praticando sozinho, mesmo que ela pensasse que ele fosse descansar um pouco ou parar de praticar sozinho. Esse ato solitário fez Yuya deixar uma impressão incrível em seu coração, como se seu coração estivesse colado nele. Então, Yuya pensa que isso não deve ser verdade, pois ele pode não ser a pessoa que ela pensa que ele é e, de acordo com Hitotsuba, não importa o que ele diga, ela já se apaixonou pela forma como ele colocou o coração nas coisas que ele quer fazer. Ela também acrescenta que tomará qualquer medida para torná-lo dela, para que ninguém mais seja capaz de notar seu encanto e afastá-lo dela. Durante todo esse tempo, Yuya não pôde deixar de se perguntar como alguém como ela, sendo a garota mais fofa do Japão, acabou sendo encantada por ele chutando uma bola como um idiota todos os dias, mesmo sem saber nada sobre ela. Mas ainda assim,
Yui afirma que entende seus sentimentos por receber tal proposta de uma garota como ela, mas ele não sabe muito sobre ela e, por isso, decide não responder aos seus sentimentos por enquanto. Nesse momento, Hitotsuba afirma que a situação toda está bem para ela. A resposta que ele deu a ela já fez seus sentimentos crescerem ainda mais por ele, enquanto Yuya contempla a situação sozinho. Hitotsuba continua sonhando que um dia ela fará dele dela e o beijará pela primeira vez, com a esperança de conquistá-lo imediatamente. Yuya pensa consigo mesmo que o dia inteiro foi arruinado para ele, pois a imagem que ele tinha em sua mente de Totsuba Kaide já foi arruinada. De acordo com Hitotsuba, todos usam uma máscara e esse fato se aplica a ele também. Então, quando ela pergunta a Yuya sobre seu verdadeiro eu, Yuya afirma que não tem muitas informações sobre ela em primeiro lugar e acha que será melhor para eles se conhecerem gradualmente. Então, quando Hitotsuba está prestes a falar mais sobre seus planos futuros, Yuya coloca a mão em sua boca para fazê-la parar, pois ele não conseguia mais suportar seu pensamento absurdo. Então, Hitotsuba pede a ele para começar a fazer as malas, e quando Yuya pergunta para onde estão prestes a se mudar, Hitotsuba afirma que estão prestes a entrar em seu ninho de amor, pois vão viver juntos a partir de agora. Quando chega às 9 horas, o carro de luxo importado chega para levá-los para a nova casa, e Yuya pensa que Hitotsuba é a culpada por toda essa situação, mas apesar de seus sentimentos e pensamentos estranhos, ele pensa que Hitotsuba mudou desde o seu eu anterior. Ela parece bastante digna e bonita. Ele não pode deixar de admirar ela em primeiro lugar, ficando muito envergonhado para elaborar ainda mais. Então, ao pensar em quebrar o gelo entre eles, ele acaba perguntando onde o carro os levará, pois ele nem sabe a localização para a qual estão indo. Mas, em vez de responder diretamente à sua pergunta, ela diz a mesma coisa de antes, acrescentando que ele não deve se preocupar, pois eles terão os melhores quartos da casa, cuidados pelo próprio pai dela. Yuya a ilumina dizendo que a questão não é que ele não confia nela, mas pergunta se ela estava prestes a dizer que toda a coisa era um drama criado por ela. Em seguida, Yuya percebe que já estão na popular área da Bahia, que está cheia de muitos novos condomínios, basicamente como hotéis de primeira classe, o que deve ser completamente fora do comum para estudantes do ensino médio como eles, com certeza. Então, Hitotsuba afirma com felicidade que ele está realmente certo e o elogia por estar tão bem informado. Mas todas essas coisas são conhecidas por Yuya, já que seu pai costumava acompanhar todas as informações da moda na televisão. Yuya mergulha em pensamentos profundos, e Hitotsuba afirma que, se ele pode fazer tanto neste ponto de sua vida, ele fará muito bem sob as asas de seu pai, já que ela acredita nele. Enquanto Yuya continua a corar, eles finalmente chegam à nova casa deles, que é um dos condomínios mais luxuosos dos quais ele estava falando apenas um minuto atrás no carro. Ele pensa que não há como ele viver nesse lugar com Hitotsuba, e Hitotsuba deixa claro que o lugar deles fica no último andar, então eles deveriam entrar logo. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, ela agarra o braço dele para si e entra no elevador, e ele está tentando não desmaiar por causa da situação confusa. Enquanto o elevador continua subindo, ele continua olhando nervosamente para todos os lugares, e o tempo passa enquanto o elevador para e as portas se abrem. Yuya olha o lugar e vê um lugar luxuoso totalmente mobiliado, cheio de coisas caras, que parece um sonho para ele. Quando Hitotsuba pergunta se ele realmente gosta do lugar, Yuya fica bastante chocado ao perguntar se eles realmente vão viver naquele lugar, o que é bastante inacreditável para ele, já que ele não vem de uma família rica. De acordo com ela, essa é realmente a realidade. E quando se trata de cozinhar, Hitotsuba afirma que também é boa nisso. Então ela cozinhará para ele, não importa o que ele queira comer. A conversa toda faz Yuya pensar em sua mente que isso não importa, já que ele também pode cozinhar. Então eles podem se revezar ou talvez ter um sistema de revezamento em primeiro lugar. Mas isso não é uma preocupação dele neste momento. Ele percebe que o quarto inteiro é bem maior do que ele esperava, já que a sala de estar e jantar são quase do tamanho de 30 tatames. A maioria dos móveis dentro da casa tem um design tranquilo, com uma TV grande na parede. Além disso, há também uma vista noturna elegante e cintilante da Bahia pelas grandes janelas, o que lhes permite ter um momento apaixonado um com o outro. Percebendo que ele está pensando muito longe para este momento, ele começa a conter seus pensamentos por um momento, o que é notado por Hitotsuba. Quando ela pergunta a ele sobre isso, ele começa a reagir ironicamente, afirmando que está totalmente bem e não estava tendo nenhum tipo de pensamento estranho sobre eles juntos, o que acaba fazendo Hitotsuba sorrir sozinha.
E Totsuba comenta que ele é uma pessoa bastante estranha, mas gosta que ele está tentando agir como um cavalheiro, o que ela adora muito. Quando eles terminam de conversar, e Totsuba pensa em jantar, e nesse momento a campainha toca e Yoshizumi deixa a bagagem na porta, deixando uma pizza para eles jantarem. Quando o motorista chamado Miyamoto entra na casa, e Totsuba oferece ao homem para jantar com eles, já que ele não deve ter comido, mas ele rejeita a ideia educadamente, afirmando que seu trabalho já terminou, então ele não deve estar incomodando. Quando o homem começa a sair, Yuya percebe que ele deve ser verdadeiramente um cavalheiro idoso, o que é adicionado às informações dadas por Totsuba, que afirma que ele estava trabalhando para eles desde o tempo de seu avô. Enquanto se preparam para jantar, Yuya percebe que há refrigerante junto com o jantar, e Totsuba comenta que ele deve saber mais uma coisa sobre ela agora. Yui acrescenta que ela não é muito diferente das garotas regulares do ensino médio, o que faz Totsuba esperar que eles se deem bem. Quando Yuya vai abrir a lata de refrigerante, acaba respingando tudo no rosto, fazendo perceber que Totsuba é nada menos que uma brincalhona, apesar de sua aparência. Quando terminam de jantar, Yuya pergunta a Totsuba se pode tomar um banho naquele momento, e Totsuba permite que ele faça, já que a casa possui todas as instalações para que ele aproveite. Antes de ir para o banheiro, Yuya percebe que, apesar de todos os quartos usuais na casa, o quarto é o que mais chama sua atenção, já que a cama é tamanho king com 2 travesseiros e um edredom, como se estivesse preparada para um casal. O momento em que ele percebe a banheira, imagina que eles também estão prestes a compartilhá-la, o que o faz suspirar enquanto segura a boca. A situação toda começa a pesar sobre ele, pois quanto mais ele pensa nisso, mais nervoso fica. Enquanto ele estava tagarelando sozinho, e Totsuba acaba ouvindo e isso faz Yuya dizer a ela que ele não faz essas coisas à força, mantendo a cabeça baixa. Então, quando ela continua provocando, perguntando se ele vai tomar banho sozinho, Yuya percebe que ela não precisa agir corajosamente, perguntando enquanto ela está tremendo sozinha em pé na frente dele, o que ela discorda calmamente, sabendo que a situação está difícil. Yuya liga a TV, afirmando que ela deve assistir TV enquanto ele toma banho para que ela não possa espiar. Quando se trata de passar o próximo dia, eles decidem escolher algo com o qual ambos concordem, já que estão prestes a viver juntos. Enquanto Totsuba está bastante animada para ver como o próximo dia será, Yuya pensa que o cenário inteiro à sua frente é como um sonho agora, já que um dia inteiro acabou mudando sua vida com certeza. Então, quando Yuya entra para tomar banho e relaxar sozinho, trancando a porta, e Totsuba tenta ao máximo abrir a porta, mas logo percebe que não vai funcionar muito bem como ela pensava. O tempo sozinho deixa Yuya pensando no que ele vai fazer com a situação que está prestes a enfrentar quando se trata do quarto.